Então, gente, aí, bom dia. Vamos falar hoje da síndrome da boazinha. Quem aí sofre dessa síndrome? Não sabe dizer não, não consegue se posicionar? Vamos entrando aí, meninas, e vamos participando com a gente, que vai ser um bate-papo, né, Lizzy? É, gente, eu queria botar um tema e a Carla não deixou. O meu tema Ah, é eu não assim, ela, deixei. Ah, é verdade, é verdade. Ó, vê aí, faz a enquete aí pra ver se a mulherada ia gostar. Não sei não, hein? gente, o tema, quando a Carla falou, a gente tem um trabalho que está acontecendo, tá? Que a gente está preparando, que é 21 dias da síndrome da boazinha, tá? E só que quando a gente começou a estudar e a se aprofundar mais, o que que aconteceu? Eu descobri, tá? Percepção do meu lugar de fala, como diria a Lumena, que as mulheres boazinhas, elas são mal amadas, porque elas dão demais e recebem nada em troca. Aí quando eu falei isso para Carla, a Carla se atirou no chão e ela disse: "Tu não pode pôr isso". E eu disse: "Carla, mas eu quero pôr". "Não, não pode". Aí eu disse: "Posso botar só um pouquinho?". Aí ela disse: "Só um pouquinho". Daí a chamada no Rios ontem foi a síndrome da boazinha ou mulheres mal amadas, tá? Porque na verdade é isso. E quando a gente começou a trabalhar a síndrome da boazinha, o que eu mais me impressionei, assim, tem várias vertentes, tá, gente? Várias. A gente é boazinha por muitas coisas, mas uma delas, o maior desequilíbrio é no dar e receber, tá? E a gente vai ver, assim, a Carla vai fazer umas perguntas, tá? A gente vai fazer uma pequena enquete para ver para que lado a gente vai ir. Porque o repertório de ser boazinha é muito grande. É isso aí. Então, assim, né, Lizzy, a boazinha não é que ela não precisa ser boazinha sempre. Tem algumas situações que ela pode se apresentar como uma boazinha, pode vir a ser uma coisa patológica quando a pessoa realmente não consegue dizer não nunca, tá? Então, tem algumas coisas que eu vou trazendo aqui e a mulherada vê se faz sentido para elas ou não aí, tá bom, gente? Então, a primeira coisa não consegue dizer não, mas é aquele não consegue dizer não. Às vezes você diz não, às vezes você diz um não atravessado, e nos momentos chaves da tua vida, tu não consegue dizer não quando isso é importante para ti. Então, por exemplo, no trabalho, por exemplo, a pessoa que vai pegando muito trabalho por não conseguir dizer, olha, eu não dou conta. Então, a pessoa está sempre pegando tudo para ela. Essa é uma primeira característica. Ela acha que ela não vai ser bem vista, que ela não vai ser aceita se ela disser não, se ela se posicionar. Ela acredita que a sociedade requer que a gente esteja sempre disponível. Isso não deixa de ser uma verdade, né, Lizzy? Porque, principalmente no mercado de trabalho, e também a família às vezes quer que a gente sempre esteja disponível, principalmente as mulheres. Então, eu tenho que ser a boazinha para ser legal, eu não posso desagradar. Tudo isso em relação a não ser aceita, tá? E aí, quando eu resolvo falar, eu sou cobrada, eu sou criticada. E aí a pessoa volta atrás, muitas vezes. Se eu não ajudar, eu vou estar sendo ruim, tá? Também é uma coisa que aparece muito. Ela passa a não ser respeitada, passa a ser uma pessoa submissa, faz tudo em casa também, porque senão o outro fica chateado, então ela acaba fazendo. É aquela mãe também que faz tudo pelos filhos, que faz tudo pelo marido, não consegue se posicionar. Então ela vai perdendo a identidade. Tá? Então, essas são. Uma coisa que eu percebi também aqui por todos esses apontamentos é que o valor dela está muito no fazer. Então, assim, se eu faço, eu tenho valor. Se eu não faço, eu não tenho. Então, por isso, essa perda de identidade. Tá? No trabalho, é uma pessoa que está sempre pronta, está sempre disponível e dificilmente ela consegue crescer. Justamente por isso, porque ela pega muito trabalho, então ela nunca consegue sair daquelas tarefas que ela tá. Ela tá sempre atolada, cheia de coisa para fazer. E claro, né, que como as pessoas enxergam ela como uma pessoa sempre disponível, então ela acaba sendo abusada muitas vezes. Então ela tá sempre ali disponível, todo mundo pede tudo para ela, desde dinheiro, favor, tudo, e ela vai fazendo e vai dando, né? Então, são esses apontamentos, Lizzy, que eu fiz, tá? Que são os principais, digamos assim, da boazinha. Então, a Faz minha sentido? pergunta é assim, gurias, eu vou resumir tudo que a Carla disse, tá? Porque quando ela começa a falar assim, eu tenho vontade de fugir, porque a gente começa a se enxergar e tem gente que já transcendeu, quem transcendeu não tá mais aqui, mas quem tá na real tem muito disso ainda.
A minha pergunta é assim, ó. E aí eu quero mostrar no campo. Eu vou ter que cortar a cabeça daqui a pouquinho, tá, gente? A síndrome da... O que eu tenho, o que eu quero que você perceba é se eu tenho que fazer para o outro, se eu tenho que ouvir o outro, se eu tenho que cuidar do outro e se eu sou responsável pelo outro. Eu quero que tu coloque aí, se tu sempre tem que estar agradar o outro, se tem que ser dentro de ti. E assim, ó, vamos tirar todas as arestas, vamos resumir isso em 4 coisas. Dentro do meu íntimo, o é, eu tenho que agradar, tá? Eu sempre tenho que agradar o outro. E aí o agradar vai ser sobre qualquer pressão, qualquer temperatura e qualquer cenário e condição. Segundo, eu tenho que ouvir o outro e resolver o problema do outro. Eu tenho que estar à disposição do outro. O terceiro eu tenho que cuidar do outro. Eu tenho que facilitar a vida do outro. Tá? E o quarto eu preciso ouvir, agradar, ouvir, cuidar e me responsabilizar pelo outro. Então, você é o 1, você é o 2, você é o 3 ou você é o 4. O 4, ele vai fazer a equação toda. E é a partir daí que a gente vai começar a nossa conversa. Porque, assim, essa live, ela é para que você possa desenvolver a sua consciência através dessa contribuição do que a gente faz aqui. Eu e a Carla, a gente teve uma conversa bem importante essa semana, quando a gente estava falando sobre consciência, valores, tá? E na verdade, gente, dentro da visão sistêmica, valores, virtudes, são movimentos ligados à consciência do grupo familiar, tá? O que eu e a Carla queremos, a Carla confirma, é despertar a tua consciência, porque dentro do nosso sistema familiar existem virtudes e valores que nós fomos condicionados e que hoje nos machucam. E que hoje, para sobreviver, nós repetimos, nós os condicionamos. Existe um triângulo da compulsão de agradar. E esse triângulo, ele fala sobre o pensamento, sobre os sentimentos, mas principalmente sobre os comportamentos. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que é o quê? Que é o ambiente a qual nós fomos inseridos e eu tive que me adequar a isso. E aí, o que eu e a Carla queremos te trazer é te trazer a autoconsciência, a autorreflexão, para que tu possa, e segunda, tu vai ver isso, pagar o preço para te ser quem tu veio ser. Porque, na verdade, se eu tô fazendo para o outro, e dentro da visão sistêmica a gente vai ter muitos movimentos, é o movimento interrompido, é eu estar fora do lugar, é o desequilíbrio do dar e receber, é a exclusão do sistema. Eu vou pagando um preço, tá? Para agradar. Lizzy, tem um comentário interessante aqui da Fabiana, ó. Quando digo não no trabalho, sou considerada teimosa e infantil, como se eu tivesse regalias. É exatamente isso, né, Fabiana? A dificuldade de dizer não no trabalho. Eu também tinha muito isso. Eu não dizia não, quando eu vi eu estava atolada de coisa para fazer, não dava conta. Mas aí existe um discurso de assim, ah, não, mas você tem que dizer quando não dá conta, né? Você pode contar com a gente, né? Você pode contar conosco, mas aí quando eu dizia não, aí vinha aquela crítica, né? Ah, não, mas tem que ser, mas tem o prazo, mas tem que fazer. Então, é uma coisa um pouco de fachada às vezes, porque a gente é vista como uma pessoa que dá conta. Essa é a verdade, né? A gente vai dando conta, entre aspas, né? Vai se arrebentando e as pessoas esperam nada mais, nada menos que a gente faça tudo. É mais ou menos por aí, né? E até porque a boazinha, ela tem um comportamento que ela não pode incomodar os outros com as suas necessidades e os seus problemas. Me responde aí se tu é capaz de pedir ajuda quando tu te aperta.
pessoal está respondendo aqui também, Lise. O agradar, o ouvir. Qual era o terceiro? É o agradar, o ouvir, o cuidar e o me Cuidar responsabilizar. e o A me Thaís tá responsabilizar. aí. Ó, tem 1 e 3. Vou notando aqui. Tem 1 e 3, tem 4. 1 e 3, Eu fui no 4. 4 durante muito tempo, saindo. Sou o 4 em transformação, pela graça de Deus. É sufocante ficar nesse lugar, com certeza. Ó, quem mais, gente? Número 3. Bom dia, Thaís. Ó, Thaís chegando. Meninas do Alice na Real chegando. Gente, amanhã vai ter o preço de sermos nós mesmas. Ó, que mais, meninas? Ó, o 1 é o agradar, se você tem que agradar. O 2, se você tem que ouvir. O 3, se você tem que cuidar. Ou o 4, se você tem que se responsabilizar. O 4 o 4 é a união de tudo, gente. Que é quando eu tomo. E aí isso fala sobre a ordem na visão sistêmica. É isso que eu quero trazer. Carla, eu vou vir para cá. Gente, vai sair esse rostinho aqui. Ó, 4. Ó, vamos lá. E aí, Carlinha, tu vai falando que eu vou trazendo para visão sistêmica, tá? Tá. Bom dia! Bom Bom dia, dia. Karen. Deixa eu pegar aqui. Oi, gente, eu vou para trás um pouquinho, que eu quero explicar. Eu vou contar uma história. A Carla tinha falado de 2 movimentos, tá, gente? Eu vou trazer. Se alguém tiver história real de ser a boazinha, traz para nós, porque nós vamos colocar aqui, tá? Escreve a tua história de boazinha pra gente olhar aqui. Karen, querida, um beijo. Deixa eu ir para trás aqui que eu tô me organizando. For um pouquinho mais para trás, Liz, e de repente tu aparece o teu rosto também. Mas Consegue? tá ruim pra enxergar. Não, mas aí se tu traz a mesa, não. Tem que deixar a mesa, só tu ir para trás, acho que não, né? Carla, as pessoas que estão entrando, tu vai dando oi, tá? Sejam bem-vindos, a gente vai trabalhar aqui. Eu vou explicar uma história, gente, da síndrome da boazinha nos relacionamentos, tá? Que é assim, ó. Eu tinha uma cliente que, dentro da família dela, ela tinha uma irmã bonita que nem a Grazi Maidana, que eu acho a mulher mais linda do mundo. Ela tinha uma irmã bonita que nem a Grazi Maidana. Quem não conhece a Grazi vai no perfil dela, que a mulher fica bonita de qualquer jeito, tá? Ela é fotogênica. E ela, para pertencer, ela se transformou no quê? Ela se transformou na inteligente. A irmã tinha a beleza e ela tinha a inteligência. Então, o que acontece? A Grazi tá aí, botou coraçãozinho. Dizer, Grazi! Então, assim, ó. O que acontece aqui? Aqui a ordem dela, e existem várias dinâmicas, tá, gente? Aqui a dinâmica dela, para ela ser vista, para ela ser reconhecida, ela aprendeu a mostrar o valor dela através de servir e de ser a inteligência. A irmã não precisava ser notada, mas ela, para sobreviver a esse sistema, ela se especializou, doutorado, ela virou uma grande expertise. Ela cresceu e ela encontrou um cara tão bonito quanto a irmã, tá? Tão bonito quanto a irmã. E aí, o que aconteceu? Esse cara não ficou com a irmã. Esse cara ficou... Faz um print, Carlinha. Esse cara ficou com ela. E aí vem a irmã aqui, tá? Esse cara casou com ela. O que é o casamento? O casamento é um contrato de pertencimento. Quer dizer assim, eu pertenço a você e você pertence a mim, tá? E eu nunca mais vou me separar de você. Nós vamos ser felizes para sempre. Isso nas boazinhas loucas, tá? Também vivi isso, tá? O que acontece? Ela fez o quê? Ela se transformou em tudo para esse homem. Tudo que ela podia. E aqui, ó, memória daqui. Ela tinha muita facilidade, tá? Isso é um caso isolado. Cada caso é um caso, tá, gente? Essa é uma história. O que aconteceu? Ela fez tudo para esse marido. Aí, esse marido, ele era grudadinho, ele amava essa mulher. E ela disse, eu sentia que ele me amava. Só que daí, por esse comportamento do passado, ela facilitar, ele ia se afastando. Começou a ter um ruído com eles. Aí depois ele parou de fazer sexo com ela.
E aí depois ele começou a trair ela. E aí ela foi deixando. Ela foi cada vez mais, ele foi fazer. E aí cada vez mais que ele se afastava, o que ela fazia? Ela dava mais e mais para esse homem. Mais e mais e mais e mais. Ela cobria esse homem de tudo, tá? Aí ele deixa de fazer sexo, ele se afasta e ela continua dizendo não, não, sabe? Mas ele vai melhorar, tipo o alcoólatra anônimo, sabe? Um dia de cada vez, achando que ia recuperar. Só que, olha só, ela tinha criado um abismo na história familiar. Ó, até caiu, gente. Ela não tinha fonte e ela começou a dar esse cara. Aí, esse cara trai ela e adivinha o que acontece? Ele sai do casamento com uma mulher que não é bonita e deixa ela sozinha. Só escreve, manda uma mensagem por WhatsApp. E aí o que ele diz para ela? Você me deu muito. Eu me sentia incapaz. Você pode viver sem mim. Uma mulher como você não precisa de mim. Então, as boazinhas, elas não olham o indivíduo. Elas têm tanto vazio aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, gente. Elas têm tanto vazio aqui e elas precisam, de alguma forma, projetar as suas carências e elas não enxergam o outro. E aí o outro vai embora. E esse cara, a maior dor dela era: por que ele me traiu? Ele me traiu, dentro da visão sistêmica, porque ela não foi a mulher, ela foi a mãe dele, ela estava com a criança ferida, tem muitas dinâmicas. E o que mais assustou ela é que ele ficou com uma mulher feia. Não tinha a ver, nunca tem a ver com beleza, guris. Tá, não, os homens são mais visuais, tá tudo certo, tá? Tem as particularidades. O cara pode transar com uma mulher bonita e ser chata, mas vai se ver se segura o tranco. Não segura, porque não faz conexão. Gente, eu sou selvagem, tá? E eu fico aqui dando risada da selvageria da Lizzy. Mas, gente, eu me tornei selvagem porque eu era muito boazinha. Eu agora tô na redenção, tô me regenerando. Mas a maneira de eu quebrar a minha boazinha, eu fazia o dedo do meio. Porque eu queria que tu visse que eu não era só boazinha, tá? Então, o que aconteceu com isso? Essa mulher aqui, ele ficou com uma mulher que não era bonita, ele saiu e o que aconteceu? Ela dizia assim pra mim: mas eu fiz tudo por ele. Exatamente. Então, a boazinha, ela não aceita ajuda. Ela não deixa que ninguém consiga tomar o lugar. Por quê? Aí volta, ó, aquele movimento aqui. Aqui, olha só, eu quero que... Isso é muito importante que tu entenda. Ninguém sabe qual foi o contrato que a gente fez para chegar até aqui. Independente da crença que tu tenha, tá? A gente fez um contrato. E esse contrato, ele vem com todas as nossas memórias genéticas. Ele pode vir aqui, ó, com as vidas passadas ou com os padrões de repetição. Depende da tua crença. Aqui a gente fala de padrão de repetição pela constelação. Aqui vai ser o inconsciente coletivo, quer dizer, o teu sistema familiar a qual tu está inserido. E aqui são os sentimentos que tu vive. Cada pessoa vai ter uma construção para se tornar um indivíduo. E depende da minha memória genética, do meu sistema familiar para me dar ou não autorização para ser quem eu quero ser. E é isso que a gente vai falar no Alice amanhã. O preço ou não preço para pagar de ser quem eu sou. E o que acontece? Aqui eu tô grande, né, gente? Mas eu não sou. Olha como é grande esse sistema aqui, ó.
eu preciso achar uma maneira de sobreviver a esse sistema. E o ser humano, o mamífero, é o único que não consegue nascer. Imagina um cavalinho, tá? Um cavalinho, ele nasce e já sai andando, gente. O pasto tá lá. O ser humano não. E aí, para eu sobreviver, eu pago um preço. Por isso que eu trouxe para ti. Tu acha que tu tem que agradar? Tu acha que tu tem que ouvir? Tu acha que tu tem que cuidar e satisfazer? Ou todas as alternativas são certas porque tu é a boazinha? E outra, pode ser tudo isso que eu coloquei aqui. Tudo isso que eu coloquei aqui. Todas as cinco variáveis. Cada um tem uma verdade, tá, gente? Pode ser as 5 variáveis. Mas a questão é que eu ainda olho para isso como uma criança. Eu preciso olhar para toda a história, a minha irmã bonita aqui, que foi o caso que a gente contou, tá? Eu olho para minha irmã bonita, que teve todas as facilidades do mundo, e eu tive que me desenvolver. Eu me desenvolvi, mas eu continuei uma criança, tá? Continuei carregando aquela dor, no caso, Lise. E isso é a dor, porque na verdade a síndrome da boazinha é isso. Para eu sobreviver, eu tive que agradar os outros, eu tive que cuidar dos outros, independente do contexto que eles tinham. Eu tive que ouvir o problema dos outros e resolver o problema dos outros. Eu tive que ser sempre agradável, eu tinha que cuidar para não magoar ninguém. Eu tinha que me colocar sempre à disposição do outro, sempre deixar o outro ser o primeiro lugar. É aquela história assim, o cavalo passa encilhado, tá? E eu deixo o outro, eu dou para o outro a vez. Eu jamais vou negar qualquer pedido ou solicitação para o outro, principalmente para essa minha irmã bonita, tá? Eu tenho uma responsabilidade de não desapontar, de não decepcionar o outro. Eu acho que eu devo estar sempre feliz, alegre, tá? E não demonstrar os meus sentimentos para eu ser aceita. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que eu tenho que fazer os outros felizes, mas principalmente, gente, com toda essa demanda do 10 sempre, 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 eu jamais posso sobrecarregar as pessoas com as minhas necessidades e as minhas dores. Então, aqui tem muitas dinâmicas da síndrome da boazinha, tá? A principal, gente, é assim, ó. Eu preciso entender que, independente de todo o cenário, de todo o contexto que eu venha a estar ou esteja inserida, existe uma coisa que te liberta: a consciência de estar no adulto. Então, independente do que aconteça aqui, ó, porque o que acontece? Vamos botar aqui, ó. Vamos trazer para a realidade. Eu tinha uma irmã bonita, tá? Eu tenho uma irmã bonita, tá, gente? Mas ela é depois de mim. Aí deu tempo de eu ficar mais inteligente e me achar melhor que ela, porque ela fez umas burradas, tá? Então eu sou bonitinha e bem inteligente. Então, assim, ó, eu tive uma irmã bonita, a minha cliente tinha uma irmã bonita, tá? E aí, quando ela olha para cá, ela projeta todas as dores dela no futuro. Então, eu não vivo o futuro, eu vivo paralelo ao passado e eu não tenho futuro porque eu repito um padrão. Porque a minha família dava privilégio para minha irmã bonita. Então, eu vivo no quê? Na escassez. E a boazinha, a síndrome da boazinha, ela tem que aprender que existe uma entrada e uma saída, é um fluxo de entrada e saída. Se eu tiver a escassez aqui, ó, nada vai dar para esse cara, eu vou dar tudo para ele e ele vai embora. Agora, se eu tiver abundância e eu dividir com esse parceiro, tá? Então, ele me dá, eu dou um beijinho, ele me dá um abraço e um beijinho, eu dou um abraço, um beijinho, sonho de valsa, no meu caso, café.
E aí a gente vai crescendo. Aí a gente vai como um indivíduo igual, igual. Só que a boazinha, ela quer ser a responsável por tudo. E ninguém fica com gente boazinha. A gente diz, olha pro lado e diz, mas eu fiz tudo pelaquela pessoa. E ela me deu um pontapé na bunda. A minha professora diz que não é para dizer bem feito. Então eu não vou dizer bem feito, tá? E nem vou fazer gesto obsceno. Mas tu entendeu a mensagem. A mesma coisa, gente, que isso é importante, é uma mãe, tá? Que isso é pesado, tá, Gurias? Ó, as boazinhas. Minha mãe é uma santa. Sua mãe não é santa, é um ser humano de carne e osso, que a gente ama muito, mas que tem falhas e defeitos, e falhas e virtudes. Então, assim, ó, minha mãe se separou do meu pai, tá? Minha mãe se separou do meu pai quando quando ela tinha 30 anos. Preciso de chimarrão. Fala aí, Carla. Tá, deixa eu ler uns comentários, Lizzy, antes de tu contar essa história. Perfeito. Então aqui, ó, a Vanessa. Eu sou síndica de condomínio há 5 anos e estou esgotada. E os moradores acham que tem que ser 24 horas síndica. Pior que acabo dando mais atenção a isso que a minha profissão. Às vezes a gente se coloca nesses lugares, né, Vanessa? Justamente porque a gente tem essa crença de ser boazinha. Então, quando a gente vê, a gente tá enredada nessas situações, depois não consegue sair, né? Ô, Nessa, peraí, Carla, vê qual é que tu tá, Nessa, no 1, no 2, no 3 ou no 4, tá? E Deixa eu daí ver a o gente que mais anota aqui. isso para trabalhar, Carla. Porque Tá, quando vou ver se tem eu mais tô fora do comentários lugar, aqui. eu assumo demais. Acho que é isso. Mais algum comentário? Não, é isso. Tá. Então, assim, Conferir. vamos lá. Ah, outra coisa. Os bonzinhos morrem, tá, gente? Os bonzinhos, eles morrem. Os vilões estão por aí multiplicando, tá? Porque... Uma coisa importante também, Lizzy, para a gente abordar é essa questão da ajuda, porque a boazinha, ela enfia muito ajuda nas pessoas, só que a pessoa nem pediu ajuda. E ela quer ajudar, porque parece que ela quer salvar todo mundo, e isso fica muito pesado pro outro lado. Por isso é que a pessoa sai, às vezes, da relação. Porque você fica dando ajuda e tudo mais, e só que a pessoa não pediu. E é muito pesado quando a pessoa começa a fazer por você e você não tem como retribuir. Carla, o que eu falei, ó? A boazinha, gente, ela quer pertencer, ela pode ou não ter o lugar dela, ou tá fora de lugar, ou ela não sabe o equilíbrio do dar e receber. Por isso que eu pedi para ti, tu quer agradar, tu quer ouvir ou tu quer cuidar, tá? A Nessa botou ali, o é pertencer, tá, Nessa? E o pertencer vai acontecer aqui, ó, vou te mostrar aqui, tá? Ó, a Vanessa diz que acha que é 1 e 3. Andréia tá dizendo que no meu trabalho também faço para os outros e a minha função fica de lado. Exatamente. Lili, a ordem é assim, ó. 1 é se você acha que tem que agradar. 2, se você acha que tem que ouvir. 3, se você acha que tem que cuidar. E 4, se você acha que tem que se responsabilizar. Gente, o agradar que eu tô falando tem a ver com o pertencimento, tá? Eu tenho que fazer tudo para pertencer, tá? Então eu vou agradar. O ouvir é quando eu tô fora do lugar. Quer dizer assim, ó, eu ouço tudo e eu já vou resolver, eu acho que eu tenho que resolver, eu tô fora do lugar e a minha ajuda não é boa. Então, eu vou estar no lugar da mãe dessa pessoa, eu vou estar no lugar de parceiro. Eu vou contar uma coisa engraçada. Eu tenho uma amiga que eu brinco com ela que eu queria ser ela quando ela crescesse. Porque ela é extraordinária, ela tem doutorado, mestrado, ela tem tudo, né? Mas ela é gente como a gente. E um dia a gente estava assistindo uma palestra, eu disse, eu vou queimar no mármore do inferno. E ela disse, por quê? Eu disse, essa gente é tão inteligente, mas eu acho elas tão chata para falar. Aí ela disse, amiguinha, não se preocupa que a gente vai se encontrar lá. É isso. Porque se eu não tô mais na síndrome da boazinha, eu consigo reconhecer que o outro é muito legal, mas não me agrada. E nem sempre a gente tem... a boazinha, nem sempre ela fala a verdade. Porque se ela falar a verdade, ela pode denegrir a imagem dela, tá?
Então, a gente tem que começar a olhar para isso. E, gente, a gente não é só boazinha. Aqui a gente está estereotipando de uma forma maior, mas a gente é boazinha quando a gente dá demais para o outro. O síndrome da boazinha hoje, que a gente está falando das mulheres mal amadas, eu sou tão potente, eu sou tão foda. Foda dá para dizer, será? Acho que agora já foi, né? Agora já foi. Se não dá para falar foda, vocês falem para mim, tá? Que daí eu já corrijo na próxima. Essa mulher... Essa mulher... Ai, eu não valho nada, gente. Essa mulher aqui, ela é tão boa que o homem não tem lugar, ele não se acha no lugar também. Tá, gente, tem toda a nossa ancestralidade, a história do masculino, mas eu tô falando pra ti hoje como adulta. Eu não tô falando da ancestralidade agora, eu tô falando em você fazer uma escolha de olhar pra vida, tá? Então, vamos lá. Alguma pergunta aí, Carlinha? Quero tomar chimarrão. Gente, vocês não tomam chimarrão? Vocês Tem não mais um param? comentário aqui, ó. Minha mãe é boazinha para meus irmãos e eu me sinto com os deveres. Ó, O que ela precisa, ela me chama. Ó, já te vê como aquela que faz tudo. quem é essa? É a Mari. Ô, Mari, para pertencer. Maria. Os guri têm facilidade, Mari. E eu, para pertencer, para agradar, eu preciso mostrar algum valor. Ó, Vanessa, é como se eu tivesse que sempre estar tentando provar o meu valor. Ó, viu? Esse é o pertencimento, tá, gurias? Andréia, meninas, como podemos pertencer ou fazer para pertencer? Gente, aí que tá. Como criança, é por isso que eu trouxe aqui, ó. Olha só. Vamos lá, quem é que falou isso? Não, Andréia. André, assim, ó. Vou botar criança, tá? Eu tenho um sistema familiar que me trouxe pensamentos, sentimentos e condicionamentos. Esses condicionamentos, eles moldaram a minha forma de ser. Para eu pertencer, para eu sobreviver, para eu me alimentar, eu preciso ser desse jeito aqui, ó. Peraí. Desse jeito aqui. E aí eu desconecto com a minha alma e com a minha essência, tá? Só que daí eu cresço achando que eu sou azul. Mas a minha alma, adivinha que cor é a minha alma, gente? A minha alma é amarela. E a minha alma, ela tá apertada dentro de mim. E aí eu viro a boazinha. E aí dentro de mim fica contida a minha essência. Aqui eu não posso pagar o preço de quem eu sou. Ali a Mari, a mãe chama e ela faz tudo. Os guri garanto que não fazem nada, porque é ela que dá conta. E o que acontece? Tu tem uma história, mas através da consciência, tu pode. E aí assim, ó, eu e a Carla, a gente quer te trazer aqui, ó, dizer, ó, é possível uma nova versão através do conhecimento. Mas só vai ser essa nova versão se tu te permitir bancar isso, pagar o preço. E pagar o preço amanhã, 8h01 no Alice, tá? Pagar o preço, gente, é só pra gente grande. E dizer não é uma coisa muito difícil para quem vem desses condicionamentos. E o que isso te custa? A alma. Essa alma que ninguém vê, mas está aqui, ó. A gente não vê, mas a gente sente, tá? Carla? Ó, falei mais algumas coisas, tá? Anitta, quando eu explodo, sou totalmente o oposto. Eu era assim também. Quando eu tinha que dizer não, era totalmente atravessado, porque eu já estava por aqui, né? De tanto dizer sim. Carol, eu tenho a tendência a fazer isso nos relacionamentos amorosos. Parece que preciso ser útil. Também, ó, o valor tá na utilidade. Ou seja, não quem eu sou, mas o que eu faço. Eu não tenho... E aí, assim, aí é isso que eu quero dizer. Peraí, gente, vamos lá.
Carlinha, tu faz uns prints desse negócio aí pra gente trabalhar na próxima. Eu não consigo fazer print aqui. Se eu fizer print, eu vou sair. Eu já tentei então tá. fazer uma outra live e deu tilt aqui no meu celular. Então Não tá. sei, que eu não Então... tenho iPhone, tá? Desculpa. Ai, que droga que tu não tem iPhone. Ai, iPhone muda Eu não tenho sua... iPhone. iPhone muda a sua vida. Mas não adianta tu ter iPhone se tu não sabe lidar com o iPhone, né, gente? Gente, Pois é. outra coisa, tá? Gente, eu quero dizer assim, ó. Olha só, a gente tem uma memória ancestral, tá? A gente tem uma memória e que ela vibra sobre nós, tá? Mas que quando eu acesso a consciência e vou pro adulto, tá? Eu posso me transformar. Ontem, uma cliente que virou minha amiga. Ai, Carol, obrigada. Carol vai printar. Gente, tem amigos mais inteligentes que você. Eu ando com a Carol, eu ando com a Jornada e ando com gente bonita que nem a Grazi. Tem a gente mais inteligente que você. Carol, te amo, tá? Manda pra mim. Gente, a mulher, para sobreviver, e também gente, é da nossa essência servir, tá? É da nossa essência. O homem é de abrir caminho, tá? É da coragem. Se nós dois estivermos juntos, a gente cresce. Vou ver se você... Acho que é química. É química. Quem é que sabe a fórmula da água? Quero saber aí. Quem é que sabe? Carla, se tu souber, tu não pode falar. Se tu não souber, tu procura aí, Carla. Quem é que sabe a fórmula da água? Bota aí a fórmula da água. Ah, olha só, 9 horas da manhã. Vocês não beberam. Vocês fizeram a 7ª série. Não, vou ter que ir aí. Gente, tem até uma marca com a fórmula. Ó, aí, ó, H2O. E o que é, Andréia, o que é H2O? O que é H2O? Me decomponha essa fórmula. O que é H2O? Agora eu quero ver. Quero ver se vocês... quero ver se você sabe. Não me vem só com descrever o que é o H, o que é o 2, o que é o O. Isso, o que é isso? Me diga lá. Vocês não beberam. Vamos lá, quem é que vai explicar aí? Quem é que tirou 10 em química aí que vai explicar? Não, ó, pelo amor de Deus. Ó, assim que é química. Cíntia, o que é água? Fala aí pra mim. Cíntia, tu tem que honrar as mulheres, pelo amor de Deus. Hidrogênio e oxigênio. Muito 2 átomos de hidrogênio. Parabéns! Gente, 2 moléculas. Uma molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio. Perfeito. Olha só. A gente sai da síndrome da boazinha quando a gente vira água. Hidrogênio e oxigênio vira algo maior que nutre a vida. A minha relação com o outro depende da permissão da nossa troca. Gente, como eu sou inteligente. E vocês também. Então, para eu sair da síndrome da boazinha, eu preciso começar a permitir a troca. Eu preciso ter pessoas que eu possa dizer não. Eu preciso ter... E isso eu faço, terapia do não, gente. Terapia do não vai ter lá nos 21 dias da síndrome da boazinha. Eu preciso entender que quando eu encontro o outro, eu e ele vamos produzir algo extraordinário. Senão, vai ser a relação de sempre menos vida. Eu dou, e esse cara vai embora. Eu vou contar uma história, gente. Todos os projetos que eu faço, e eu já fiz vários projetos, dentro de mim existe uma abundância. Porque eu estou muito conectada com a minha alma. Eu achei nas constelações o meu propósito. E toda vez que eu trago um projeto e alguém me pergunta quanto eu vou ganhar, eu já tiro essa pessoa do projeto. Porque a pessoa tem que olhar para o projeto, seja ele qual for, tá? E a gente precisa olhar para isso para servir a vida. Tu só tá conectada com a tua alminha quando tu olha para a vida com amor. Tá? E aí, quem entra no projeto comigo e sabe, teve uma pessoa que disse, quanto eu vou ganhar? Eu disse, tu não vai ganhar nada. Aí ela se apavorou e disse, como assim? Sim, porque tu não tem uma coisa, tu vai desenvolver e tu tem que saber se o mundo quer isso. O que aconteceu?
A gente está no projeto da Alice. 4 mulheres entraram. Gente, aquilo virou um útero fértil. Nenhuma de nós, claro que vai prosperar, mas o Alice é um movimento de retribuir tudo que nós recebemos. Eu brinco que a única que precisa ganhar e tem que receber é a alminha da Carla. A alminha da Carla fica triste, porque ela monta toda a estrutura. A Carla pensa tudo, tá? E aí eu disse, a Carla tem que ser remunerada, porque ela faz os cards, ela faz os nuggets. E a Carla não sabe, tá? Tem que explicar, senão o pessoal vai achar que a minha alminha é interesseira. Hein? Não, é porque a gente dá muita demanda para ela, gente. E aí, quando tu dá muita demanda para uma pessoa sem retribuir, tu precisa devolver de alguma forma. Não é o dinheiro, é o reconhecimento por tudo que ela tá fazendo por nós, tá? E ela disse pra mim assim, a minha alminha andou falando que é pra mim ir embora. Eu disse, tua alminha, tu disse pra ficar louca da sua alminha ficar. Porque o Alice só aconteceu porque tudo entrou. Então, assim, eu falo com a alminha dela, mas eu também digo, ó, para sua louca, tá? Então, o que eu trago aqui, gente, é que precisa haver um equilíbrio no dar e receber. A gente precisa estar conectada com foco. Então, quando eu olhar para uma relação com alguém, eu preciso entender se vai surgir água. A água é a coisa mais abundante que tem. Ok? Eu preciso, para eu sair da síndrome da boazinha e me transformar em quem eu quero ser, eu preciso entender que eu preciso receber do outro. Ó, Vanessa, eu digo sim para o que favorece o outro. E com isso eu digo não para mim. Isso anda cada vez mais me angustiando, me travando, porque é como estar numa areia movediça. Exatamente isso, a gente vai se enredando. Isso, eu não sei, né, Lizzy, mas eu acho que tem uma questão forte, pelo menos comigo, tinha de autoestima também. Porque a gente acha assim, às vezes você recebe, e aí você fica mal com isso. Eu percebia isso em mim. Eu recebia, por exemplo, um aumento, vamos dizer, um aumento de salário. Nem era uma grande coisa, mas aí eu sentia que a minha responsabilidade ia triplicar. Eu ia ter que apresentar mais, eu ia ter que fazer mais. Então, é uma coisa interna também, não é uma exigência externa. A gente tem que entender que é uma exigência interna nossa de querer estar sempre dando. Carla, isso também... Aí é outra história que não vai dar pra gente falar, tá? Próxima live tem mais sobre isso, tá? Eu vou fazer o print agora agora que eu tô voltando, eu vou fazer o print agora volta com o teu iPhone Plus. Eu voltei... Gente, eu tenho um iPhone. 18. Eu tenho um iPhone agora, tá? Um iPhone Plus 18. Nem é, sei lá, é um iPhone, gente. É uma bobagem, nem é. Gente, eu só comprei esse iPhone porque dá pra fazer PPT, porque eu sou louca por PPT. Eu falo, explico, eu danço e eu quero fazer imagem, tu entendeu? Então, ele é uma utilidade pra mim. Mas assim, voltando, Carla, não vai dar pra gente abrir esse gap aí, tá? Vai ficar pra próxima. A gente deixa pra próxima. A gente vai deixar pra próxima. É importante o pessoal entender também, Lizzy, essa questão interna que precisa ser tratada. Sim. Porque ter consciência é o primeiro passo, né? Sim, e porque assim, gente, tem o Maia para isso. O Maia é o mapa da autoestima. Tá ligado ao movimento interrompido. Por isso que quando a gente iniciou, eu queria saber... Ai, o Maia é maravilhoso, gente. O Maia fala sobre o mapa da autoestima, tá? E o que acontece, assim? Por isso que eu perguntei, quem tu é? Tu tá agradando? Tu tá querendo ouvir para resolver? Tu tá te responsabilizando pelo outro? Para essa conversa ficar como roda de chimarrão mesmo. Isso é roda de chimarrão. Não dá para ir para Redenção, que é aqui em Porto Alegre. A gente se reúne no Instagram. Ó, traz o chimarrão. Meu cachorro não penteou nem o cabelo, porque ele estava ansioso. Ele é mal-humorado quando ele acorda, tá? Então, essa questão de ouvir, Liz, eu tinha muito isso, assim, de ouvir todo mundo. Eu ouvia todo mundo. E aí é uma coisa engraçada que começa a acontecer, porque assim, as pessoas que nem te conhecem, começam a parar na tua frente e falar, e desabafar. E eu sentia, às vezes, que a pessoa jogava todo o peso dela em cima de mim, chorava, murmurava, reclamava, se vitimava e ia embora.
E eu ficava com todo aquele peso em cima de mim. Olha que beleza! Aí ainda no final dizia assim, ai, como é bom falar contigo, cara. Ai, muito obrigada. Toma um abraço, tchau. Ai, que raiva que me dava isso quando eu me dei conta. Vocês não são assim, gente. Quem é que é assim do ouvir? Tá ouvindo sempre todo mundo. Mas não tem ninguém para falar, às vezes. Gente, é a alminha, tá? A gente vai fazer, acho que uma série, né, Carla? Uma série desse movimento que é importante. Eu quero agradecer muito a Vanessa por trazer esse movimento, porque é muito, tá, gente? A gente não aprendeu, e é isso que a gente vai falar no Alice, a olhar pra gente. A mulher, principalmente. A gente aprendeu a servir. E aí eu projeto no outro, eu tento resolver, sanar todas as dores do outro. E eu esqueço que eu também tenho dor. E tá aí esse primeiro movimento, se tu puder sair daqui com uma coisa, olha para o outro como se ele fosse fonte de nutrição. Imagina que tu tá no deserto, tá? E que tu só vai conseguir beber se tu conectar com o outro, para transformar em água. A vida é essa. Quando tu começa a aceitar do outro, tá? As coisas começam a se transformar e a evoluir. Do contrário, não tem jogo. Do contrário, a gente vai viver sempre em sofrimento, em dor, em repetição de padrão. Eu esqueci de te dizer. Ontem teve uma amiga minha me ligou, ontem ela me ligou, e ela era minha cliente e virou minha amiga, tá, gente? E deixa eu ver o que a Grazi Ó, botou Grazi. Peraí, deixa eu voltar aqui. Grazi, me descreveu, Carla. Eu demorei, mas percebi que não era legal para mim ser a pessoa que ouvia tudo. É exatamente isso. Carolina, agora o movimento é de aprender a receber, sem sentir medo de perder o amor do outro. Exato. E assim, ó, mesmo eu dizendo não, tá? Carol, a Raquel querida tá aí. A Raquel, eu falei que ai, não posso falar, eu não posso dar os nomes das coisas. Ficou muito grande as coisas e semana que vem vai ter mais 3 lives sobre isso que é importante, tá, gente? Eu falo que vou falar anonimamente das pessoas e digo, Raquel, não é bem assim, não falei nada. Gente, mas é outra, é outra. É outra Raquel, é outra Raquel. Não é essa que tá aqui na live, tá? Gente, então assim, ó, se vocês tiverem que sair daqui, imagina que a vida é um deserto, tá? E que tu só vai conseguir te nutrir. E a única coisa que tu precisa no deserto é água. A Raquel botou, pode falar. Eu amo a Raquel, gente. Eu amo, ela é muito boa. Eu falei que ela é minha professora no dar e receber, gente. Porque a gente só conhece o dar, tá? E a Raquel, eu falei, eu vou fazer um curso com ela como dar e receber no negativo. Ela é criativa, gente. A cabeça dela é criativa. Que não existe, eu disse, ela consegue equilibrar no menos de uma forma extraordinária. Nós vamos botar a Raquel dando no negativo, no dar e receber no negativo. Gente, ela é muito inteligente. Eu não tenho essa inteligência, lembra? Anda com pessoas mais inteligentes que tu sempre, tá? Não pode ser a última, a mais interessante do pacote. Nossa, eu fico falando bobagem e eu esqueço. Cara, o que eu tava falando? Ó, deixa eu... vai pensando no que tava falando. Eu vou fazer um comentário aqui da Lili, vou ler. As pessoas pararam de me incluir nas conversas que tinham murmurações quando eu comecei a falar o que pensava e a cortar queixas. Exatamente isso. As pessoas só querem jogar o lixo emocional delas em cima e cair fora. E eu, como pensava que eu tinha que ser eu me colocava no lugar da compreensiva. Ai, como eu compreendo, né? Então, aí, claro, fica fácil, né? Despeja tudo em cima de mim e cai fora. É bem isso, sim, Lili. Gente, é assim, ó. O que eu quero te dizer? Eu também fiz isso, a Carla também fez isso, tá? Só que tu começa a... É como se fosse uma... Ai, a Vanessa é muito inteligente. Ai, Vanessa, eu te amo. Eu vejo você. É isso. Se tu puder tirar alguma coisa dessa live, é o seguinte. Imagina que tu tá num deserto e a única coisa que tu precisa do deserto é água. Mas essa água só pode ser realizada, ela só pode acontecer na parceria com o outro em igualdade, tá? E aí vocês vão produzir algo para os dois. Essa é a grande sacada. E aí eu tô no adulto, tu entende? Porque o outro não pode me dar mais do que aquilo, porque existe uma combinação, tá?
Então, a água é H2O, são duas moléculas, mais uma molécula que fazem o três. Por quê? Porque essa segunda molécula é a permissão de cada um, tá? É claro que é uma metáfora, tá, gente? A química aqui é a Cíntia, tá? Mas o que eu quero te dizer é que as trocas só vão funcionar quando elas estiverem em igualdade. E quando tiverem igualdade, elas vão criar uma coisa em abundância para todos nós. Se eu tô, a Carla disse, né? Se eu tô na escassez de querer salvar o outro, eu só vou ouvir. A pessoa vai me fazer de pinico, de lixeira. E quem fica com isso, quem traz isso, eu que fico no corpo, tá? Então a boazinha também tem uma coisa de salvadora. Mas a boazinha, ela tem muitas dinâmicas que ela está envolvida. Mas a primeira dinâmica que tu pode aprender hoje é escolher estar no adulto. Escolher uma boa vida, independente do que tu tenha vivido. E quando eu escolho uma boa vida, eu começo a olhar para a abundância. E aí para a escassez. E aí o que acontece? Quando eu consigo dizer os meus pequenos nãos, o que vai acontecer? A Carla, que era minha amiguinha, foi embora. A Vanessa, que era minha amiguinha, foi embora. Gente, quando eu comecei, e eu fiz isso até com clientes, no DH teve isso. Que tem de amiguinha que vai embora, né? Mas tem amor. Essas alminhas não são amiguinhas, tá? Uhum. A amiguinha é aquela que consegue reconhecer que tu tem fragilidades, virtudes e defeitos, e mesmo assim ela dá conta de ti. A tua amiguinha é aquela que tu conseguiu um objetivo e ela disse, vamos comemorar. Eu lembro que eu tenho uma amiga que a gente não tem muito contato, mas eu amo ela, tá? Ela é meio que a minha luz nos meus movimentos de sombra escura. Eu vejo ela numa força e ela tem uma vida, cara. Ela tem uma vida que ela conseguiu acomodar tudo. E o dia que ela fez o primeiro lançamento dela no curso, eu chorei tanto, tanto. Porque eu me senti... eu disse, cara, se ela conseguiu, eu consigo. E ela é um exemplo. Eu mandei flores para ela em Santa Catarina. Eu peguei o buquê mais lindo que eu tinha e mandei para ela. Então, os amigos, eles aguentam a tua felicidade. Gente, porque tragédia, desgraça, sofrimento, a gente faz clube. Vai ser feliz. Se eu contar pra ti assim, ai, Carla, minha vida tá tão boa, lancei um livro, ganhei um cara, tô namorando um cara lindo. Eu e a Carla não gostamos de cara lindo, tá? A gente gosta do feiozinho, tá? E o feiozinho... Então, assim, se eu disser, ai, escrevi um livro, tô ganhando dinheiro, eu peguei um feiozinho, gostosinho, tá? A minha família tá bem, ai, eu tô fazendo muito sucesso. Tu não me aguenta até a página 2 ali, tu entendeu? Agora, se eu disser, Carla, eu tô sendo traída. Carla, minha vida tá uma desgraça. Carla, é problema. Aí, eu vou viver com um monte de gente assim. Porque a gente aprendeu a viver na dor, na escassez. Escolha uma boa vida. As tuas parceiras, quando tu começar a dizer não, tá? Tu vai mudar completamente o teu ciclo de amigos. Completamente. Tem gente que dá conta disso. Tem gente que não dá. Tem um monte de coisa aí. Estou vivendo esse deserto de amizade. Faz parte. Faz parte. Quanto mais a gente cresce, o Bert fala que pra gente crescer, a gente se torna solitário. Tá, gente? E só que daí tu arranja pessoas, tu começa a conectar com pessoas, que foi que nem esse projeto da Alice. Eu nem falei em dinheiro. Sempre que eu faço esse projeto, as pessoas dizem, quanto eu vou ganhar? E aí, como não sou boazinha, tu não vai ganhar nada. Quanto que tu produziu? Ah, gastou 20 mil e vendeu 2, então tu vai ganhar 2, se tu produzir. Cara, eu não sou mais tão boazinha. Eu não quero mais ser boazinha, eu quero ser autêntica. E é o preço de ser autêntica que a gente vai falar no Alice amanhã. E não é para qualquer um, tá? Não é qualquer um que consegue dar conta da sua alminha. Tá? Então, eu passei também isso, Lizzy, por um deserto de olhar para minha vida e pensar assim, nossa, mas eu não tenho mais nenhuma amizade. E aí eu fiquei apavorada quando eu comecei a ver isso. Eu disse, será que tem alguma coisa errada comigo? Porque embora eu não tivesse mais amigas, eu pensava assim, mas eu tô bem assim.
mas a vida vai te trazendo outras pessoas, só que esse processo de transformação, ele demora um tempo. Às vezes demora um ano, às vezes demora 2 anos. Acho que no meu caso demorou 1 ou 2 anos, se não me engano. E eu posso dizer que das pessoas que restam assim hoje na minha vida são muito poucas. Uma ou duas, talvez. Mas vale a pena, é um processo que vale a pena fazer. A Carol botou ali, Carol, eu amo. Carol, tava doente aqui com Covid. Carol, gente, eu quero agradecer assim, ó. Eu recebi Tem a história do Covid, né? a história do Covid porque eu ia desencarnar, tá? E quem acreditou me mandou coisas. Eu amei. Porque às vezes ficar doente é bom, gente. Ai, não é nada. Covid especial, não. Não, sou muito grata, gente. Mas assim, a Carol, a gente tem uma troca muito, muito legal, tá? Deixa eu ver o que ela botou. Nossa, eu fui muito criticada porque fiquei com muito poucos amigos nesse crescimento. E sim, veio a solidão do deserto. Eu tinha essa sensação porque não tinha mais amigos, mas a vida me trouxe muitas pessoas verdadeiras. Exatamente isso. Gente, eu preciso pagar o preço. O novo, lembra? É fluxo. Ó, gente, isso aqui é muito importante. Olha só. Isso aqui é um campo de dor, tá? E aí, quando eu começo a dizer sim, a minha alma começa a se transformar. Só que se eu não pagar o preço, eu não vou conseguir conectar com a minha alma. Então, independente de tudo que seja, eu preciso pagar o preço. E é isso que a gente vai falar amanhã, tá? É pouco tempo pra gente falar tudo, gente. Mas assim, a gente precisa deixar, libertar, soltar algo para começar a vir o novo. Senão não adianta. É um movimento de ciclo. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. Oi, Rogério. A vida me trouxe. Oi, Rogério. Agora entendi por que estou num deserto de amizades. Joyce, é isso mesmo, a gente vai crescendo. Estou me sentindo assim. Só que assim, ó, gente, eu tô fazendo essa anti-safra, eu tô fazendo esse desmame, tá? E vão começar a encontrar pessoas extraordinárias. Eu vejo por mim, eu passei por isso, entende? Eu digo até pela minha família. Eu não tenho, tá? Cara de rica, mas a minha família pensava que eu tinha cara de rica, porque eu era muito esperta, né? E tinha sempre muito dinheiro, né? E, então, assim, a minha família ela não me pedia, tipo, R$ 100, 500 pila. Não, minha família me pedia R$ 10.000. E eu dava, gente. Só que para fazer isso, eu trabalhava muito. E quando eu não trabalhava, eu tirava do meu parceiro para dar. Então, isso é muito doloroso, gente. Porque daí eu só não. E aí, isso é uma consciência também de lealdade com o meu grupo. E o que aconteceu com o meu grupo? Eu mesmo fazendo bem ou fazendo mal, eu era mal vista. Porque eu era boazinha. Então, tu precisa pagar, entender o que tu tá fazendo, qual é o preço que tu tá pagando para estar no teu sistema. Eu agradeço, eu respeito, eu amo todos os meus irmãos, minha mãe, meu pai, mas eu me tornei a ovelha negra da família. E aí, eles estão muito melhores sem mim, tá? E aí, isso acontece nas relações também. A gente começa a crescer e vem outras pessoas. Agora no Covid, eu vi o quanto eu tive pessoas extraordinárias. Que realmente, e assim, ó, de alguma forma, as pessoas me deram só aquilo que eu precisava. E isso foi fantástico. Ninguém teve peninha de mim. Eu tive doente esses dias, a Carla me mandou um limão, eu brinco lá. Né? Que ela disse, ó, levanta a poeira e dá uma assim, eu disse, cara, eu queria me vitimar, sabe? Tipo, não, sabe? Porque daí ninguém fica enchendo o teu saco da carência, sabe? Da falta. Faz tu conectar com a vida. E isso é o extraordinário, gente. Isso é o extraordinário mesmo, tá? Deixa eu ver o que tem de pergunta aí. Ó, o Moisés colocou, a solidão acontece, pois você vai se encontrando e os valores vão mudando e o terreno vai sendo limpo para as novas chegadas. Exatamente isso. A Lili botou, e tem que tirar, meninas, da vida da gente, amigos que percebe que estão vendo e torcendo as coisas darem errado. Tem gente que faz isso, porque vou deixando e percebendo a insatisfação quando vem as coisas boas acontecendo. Ou a intenção positiva. Gente, olha só, não é porque o outro, não é que o outro queira o meu mal. Não, tá? Cada um tem uma intenção. Mafê, querida, Mafê, amanhã a gente tá todo mundo no Alice na Real. Gente, amanhã o Alice vai estar uma delícia, uma delícia. Então, assim, quando eu
desconecto do outro com amor, com respeito e agradeço o aprendizado, eu consigo crescer. Eu não consigo fazer o desligamento, gente, no rechaço, na briga, na superioridade, na arrogância, tá? Então, eu preciso... Às vezes, né, Lizzie, eu não sei se... Eu acho que eu já li isso em algum lugar, eu acho que faz muito sentido. O outro, quando você cresce, o outro sente medo do teu crescimento. Isso. Porque ou ele se obriga a crescer para continuar contigo, ou ele vai ficar para trás. E as pessoas têm medo do crescimento, é um medo muito inconsciente. O medo do desconhecido, o medo de crescer, o medo de evoluir. E a nossa tendência também, a tendência do nosso sistema humano de ficar na zona de conforto. Então, tudo isso influencia. Às vezes a gente olha para o outro e acha assim, tá com inveja, tá torcendo contra, mas às vezes não é isso. Às vezes é medo. E nem a pessoa se dá conta disso. Gente, é sempre medo, tá? O medo de perder a segurança.